Então, a nossa aula de hoje será sobre o tempo. Mas que tipo de tempo? O tempo que está hoje, tipo, hoje está ensolarado, hoje está frio, hoje está quente, hoje está nublado, chovendo, o quê? Esse tempo? Não é esse tempo, né? Hoje a nossa aula será de história, junto com ciências, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o tempo. Nós sabemos que tudo teve uma origem, né? Para tudo no mundo teve um momento específico em que as coisas ocorreram, né? E aí a história ela vem trazer para a gente que existem dois tipos de tempo: o tempo cronológico e o tempo histórico. Só que a história ela não vai se basear pelo tempo cronológico. O tempo cronológico a gente vai ver em ciências. A história, os historiadores, eles vão se basear pelo tempo histórico. E o que quer dizer isso? Quer dizer o tempo em que as coisas aconteceram, né? Eles não vão dizer que no período tal aconteceu isso. Mas ele vai dizer aconteceu isso no período assim, assim, assim. Como? No futuro, né? Vocês trazendo para o atual, no futuro, vocês irão ver nos livros, possivelmente, falando sobre o que nós estamos passando agora, né? Sobre essa pandemia, Covid, né? O coronavírus. E aí, nos livros vai falar o seguinte, que o ano de 2020 foi marcado por uma pandemia, né? Uma pandemia que foi dada devido a uma gripe, um vírus que ele é letal. E o que é letal? É a mesma coisa que eu dizer que é um vírus que mata, certo? Quando a gente ouvir a palavra letal, quer dizer que causa morte, né? Então, a gente vai ver nos livros de história isso. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia causada pelo vírus Covid-19, né? Que iniciou-se na China e espalhou pelo mundo, matando muita gente. E aí os livros de história vão trazer os aspectos que aconteceram, né? O que aconteceu naquele período que marcou aquele período. Isso é um tempo histórico, né? A origem do homem. O homem, o ano 1 foi marcado pelo aparecimento do homem, né? A Bíblia, ela fala que foi com Adão e Eva. A ciência, ela fala que foi através do Big Bang, que exatamente são duas correntes, que é a corrente criacionista, ou seja, de criação de Deus, né? E a corrente da ciência, que é a do Big Bang, certo? Então, a história ela vai trazer os fatos como marcadoras do tempo, certo? Já em ciências, a ciência ela estudou o tempo passando, como o tempo passa, como nós marcamos o tempo, né? Como é que as pessoas na antiguidade, na era pré-histórica, sabiam que tinha passado uma semana, que tinha passado 2 dias. Então, eles verificavam o tempo através da Lua, né? A passagem da Lua. Então, o que acontecia? Quando a gente sabe que existem 4 luas: lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Então, são 4 luas, 4 ciclos, que determinam 7 dias cada ciclo, mais ou menos. Então, antigamente, os pré-históricos, eles identificavam que havia passado um mês quando tinha passado essas 4 luas, certo? Que um dia tinha passado por outro quando tem o Sol se põe e vem a Lua. Então, a cada ciclo desse é um dia que passa. E como eu sei semanas, professora? Exatamente pela Lua. Quando uma Lua termina e vem outra, uma outra se fundamenta, é uma semana que se passa. Então,
os pré-históricos, eles verificavam o tempo através disso, né? Ah, beleza. Mas e as horas? Já existia relógio, então? Não. Eles verificavam também a passagem das horas através dos relógios. Mas é aquele relógio que a gente usa no braço? Aquele relógio da parede? Não. Existiam vários tipos de relógios. Eles verificavam o relógio, né, as horas através do relógio solar, que vai fazer parte da nossa tarefinha, que eu vou dizer já já. Então, eles verificavam a passagem das horas pelo relógio solar, né, pela água. Depois de um tempo, pela ampulheta, que é a passagem da areia, né, existem dois tipos de ampulheta, uma ampulheta do minuto, do segundo e da hora, então são três. E aí a ampulheta ela vai marcar se passou um segundo não, minuto, uma hora, né? A ampulheta. Até os cientistas inventarem o relógio analógico. E o que é o relógio analógico? Exatamente aquele dos ponteiros, baseado pelo relógio do Sol, né? À medida que o ponteirinho vai rodando, vai passando os segundos, os minutos e as horas, certo? Então, é toda uma evolução do tempo. E aí a gente vai pensar, tá, então um dia ele vai durar, eu vou verificar o Sol, aí vai vir a Lua, e quando vier o Sol de novo, já passou um dia. Mas, professora, e se por acaso estiver chovendo direto? Como é que eu vou saber? Está chovendo direto, não tem sol, né? Tá tudo nublado, tá tudo escuro, não sei como vai saber, como vai ser, como é que eu vou contar? O sol e a lua, como é que eles contavam? E nos países em que tem dias que dura muito tempo, né? A noite dura muito tempo, não é nem aquele tempo normal. Existiam também, né? Aí pronto, o relógio solar, como é que ele ia fazer o relógio solar se não tinha sol? A passagem da água, né? Um determinado aparelhinho também fazia essa verificação do tempo, tá certo? Então, o que vocês têm que prestar atenção? Nos dois tempos, o tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo cronológico, ele vai se basear a partir dos dias, meses, anos, verificados através do relógio, do calendário, que foi criado também muito tempo depois, para verificar os dias, né? Foi verificado que a cada ciclo da Lua, né, quando as 4 luas se apareciam, era um mês que passava. Mas, professora, e um ano? Como é que a gente sabe? Porque tá certo. Quantas luas tem que aparecer diferentes para a gente marcar um ano? E por que um ano é determinado como 12 meses? Aí a gente vai para outra parte da ciência, que é falada do movimento da Terra, certo? O que acontece? Vamos dizer que a minha xuxinha é o Sol, certo? Esse é o Sol. O Sol ele fica parado, ele não se mexe, ele fica paradinho. Quem vai se mexer são os planetas, certo? Então, o Sol é o centro do universo e os planetas é que se mexem, como eu já fiz uma vez na sala. Lembra que eu falei sobre o dia e a noite? E aí o ano, como é que faz? Vamos dizer que aqui o meu dedinho é o planeta Terra. O planeta Terra, ele vai ter que dar uma volta ao redor do Sol. Ele dá uma volta ao redor do Sol. Quando ele chegar aqui, de novo, fez um ano. Então, de novo, Sol está paradinho, planeta Terra, esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que ele gira ao redor do Sol todinho,
até ele chegar no ponto inicial de novo, é 1 ano. E aí, os astrônomos, os cientistas, verificaram que para o planeta dar essa volta completa, são necessários 365 dias. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram 365 dias e dividiram pela quantidade de tempo que dura um mês, né? Então, entre 29 e 30 por ali. Então, eles pegaram essa quantidade de dias e dividiram pela quantidade de dias de um mês. Aí, eles chegaram ao número de meses que é preciso para que a Terra dê essa volta ao redor do Sol. Deu para entender? Eu vou botar um videozinho que vai falar sobre o dia e a noite. Essa questão dos anos, a gente vai ver mais aprofundado quando nós voltarmos às aulas, certo? Então, eu quero que vocês fixem na mente de vocês o seguinte. O dia, ele dura 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta nela mesma. Ela está girando aqui, ó. Então, o dia e a noite. Vocês vão ver no vídeo. A gente tem o tempo cronológico, que é exatamente que vai medir através dos dias, das horas, né, do relógio, do calendário, certo? São as coisas que nós fazemos durante o dia, que vai determinar também os acontecimentos. E temos o tempo histórico. O tempo histórico vai ser o quê? Vai ser exatamente as coisas que acontecem durante um período e vão marcar aquele tempo. Os historiadores, eles não estão interessados em saber que 2019 teve 365 dias, 366, 365, eu não me lembro, e que o dia durou 24 horas, eles não querem saber isso. Eles querem saber o seguinte, o ano de 2019 foi o ano em que o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência, né? Foi o ano em que Luiz Inácio aconteceu isso, aquilo, outro com ele. Foi o ano em que os Estados Unidos fez isso ou aquilo, outro, né? O que aconteceu em 2013, 2012, que foi o ano que alguns de vocês nasceram? Os historiadores não estão interessados em saber que no dia tal nasceu fulaninho. Não. Eles querem saber que em 2012, vamos dizer que nasceu alguém em 2011, que em 2011 aconteceu uma guerra lá no Oriente. Esse é o tempo histórico. Eles vão marcar o tempo a partir dos acontecimentos que acontecem e não a partir dos dias que se passam, diferente do tempo cronológico. Ok? Aí, o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer, na verdade, não sou eu? Vocês vão fazer 2 relógios. São 2 experimentos. Não tem tarefinha, não tem nada escrito. Vocês vão realizar 2 experimentos. Vou mandar para vocês. Vocês vão fazer um relógio de sol e vão fazer um relógio de papel. Vocês vão fazer e depois me mostrar, certo? Vou passar bem direitinho e vocês vão tirar foto ou filmar, vocês que sabem como vão fazer, mas eu quero ver, certo? Outra coisa, uma pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem o que aconteceu no mundo no ano em que vocês nasceram. Eu nasci em 2011, o que aconteceu? O que estava acontecendo no mundo? Tempo histórico. O que estava acontecendo no mundo? Ah, eu nasci em 2012. O que estava acontecendo no mundo, no meu país? O que estava acontecendo? E aí vocês vão escrever para mim. E para vocês, né? Para vocês saberem também o que estava acontecendo no mundo quando vocês nasceram. Tá certo? Então eu aguardo, ansiosa, para saber o que estava acontecendo no mundo quando vocês nasceram e para ver o relógio que vocês vão fazer. Tá bom? E cheiro no olho.